Querido Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida do Teu servo. Ó Deus, o quanto ele se esmerou, se empenhou para poder compartilhar a Tua palavra com a igreja. Pedimos que o Senhor traga a mente tudo aquilo que ele estudou, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga as aplicações para a vida da Tua igreja. Ó Deus, que seja compreensível para cada um de nós a palavra de Ti, Senhor. Ó Deus, que ele seja um instrumento em Tuas mãos e que Teu nome seja glorificado essa noite. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá, irmãos. Fala. Deixa aberto aí em Filipenses capítulo 1. Nós iremos ler do verso 12 ao 18. O pastor, ele está ausente novamente. Ele está fazendo alguns exames juntamente com a Aline para a questão lá do filho, né? E como disse ele pela manhã, está nas mãos do Senhor. Eles estão fazendo a parte dele, buscando aí os médicos, né? E me parece, né, que hoje é que termina, né? Isso hoje termina, né? Então, para a semana já vai estar mais disponível para a igreja. Mas essa semana todinha foi fazendo exame. E o exame, parece que eles chegam lá e ficam aguardando, é muita gente. O médico diz que o médico é muito bom e tal. Enfim, então essa aí é a justificativa por ele não estar. Hoje de manhã na sabatina ele querendo sair antes do tempo com a correria, né? Porque realmente, além de teve que ir, ele teve que ficar pela manhã. Viu? Então está justificada aí a ausência do sacerdote, ok? Vamos lá, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos ler e adiantar. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quero ainda, ou melhor, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E o último, 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Como já oramos, né? A gente ora no final agora, tá bom? Às vezes a gente fica com essa coisa de, né? Essa coisa de tradição, né? Vamos sentar na mesa, não tem que orar. Não, mas tem que orar antes de comer. E qual é o problema se orar depois de comer? Problema nenhum, né? Tem umas coisas, né? Irmãos, esse último versículo aqui, eu me lembrei logo da passagem de Jesus, quando os discípulos viram que tinha alguém falando o nome de Jesus, mas não estava no grupo de Jesus. Aí foi dito a Jesus o seguinte, disse, mestre, quer que a gente vá lá e mande ele se calar? Aí foi que Jesus respondeu, pode deixar, não é isso? Porque não é nosso inimigo, está falando bem da gente. Em resumo, foi isso aí que Jesus quis dizer. Então, é o mesmo contexto aqui, meus irmãos. Aqui no versículo 12, né? Quando Paulo, as pessoas pensam, Paulo dizendo, né, que esse grupo estava pregando para causar tristeza, mas na verdade Paulo era feliz, porque na verdade os valores do apóstolo Paulo eram exatamente o engrandecimento do reino de Deus. Fica uma dica aí, já de cara. Quando a gente se preocupa demais conosco e deixa se preocupar com o reino de Deus, a gente está sempre incumbido em tristezas e desavenças. Mas quando se preocupamos com o reino de Deus, sabemos que tudo
que vai acontecer em nossa vida vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e para o seu reino. Deixa eu dar um panorama aqui rapidinho para você entender, a partir do versículo 1. Veja só. A igreja de Filipenses, ela foi uma igreja que sustentou Paulo como missionário em Corintos. E essa igreja em Filipenses era uma igreja muito pobre. Mas Paulo tinha um negócio com ele, que era o seguinte: quando ele chegava em uma igreja e via que essa igreja era muito, como eu posso dizer, uma igreja com a cabeça muito erguida, né? Que achava que era o último biscoito do pacote, e é uma igreja de ricos, Paulo ele não queria receber um tostão dessa igreja. Ele trabalhava para que não fosse um peso para a pregação do evangelho. E a igreja de Corinto não foi diferente. Quem sustentava Paulo era a igreja de Filipenses. Apesar da igreja de Filipenses mandar para Paulo oferta, ser muito pobre, mas ajudava o apóstolo Paulo. Agora, veja em 2 Coríntios, capítulo 11, coloca aí, Rafinha, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, por favor. Apagou aqui. Abra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e o 9. Diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que era onde estava localizada a igreja de Filipenses, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então o apóstolo Paulo tinha essa coisa com ele. Agora observe e grave no coração. A igreja de Filipenses, mesmo sendo pobre, no início aí do ministério de Paulo, a igreja estava chegando junto. Outra coisa é que Paulo é muito grato à igreja. Quando Paulo está voltando depois da terceira viagem missionária, ele está incumbido com Barnabé de receber ofertas para os irmãos da Judéia. Os irmãos que eram muito pobres da Judéia. Vá guardando isso no coração. E ele estava ali tentando incentivar a igreja de Corinto também a contribuir. E a igreja de Filipenses, mesmo sendo pobre, eles rogam ao apóstolo Paulo para poder ter a graça de contribuir com este mistério, ou ministério, assim como você queira dizer, mas que era algo que a igreja queria fazer mesmo não tendo essas condições. A gente passou aqui uma foto, né, de uma igreja, onde é o local? Caruaru, né? Você vê, no início ali da construção. Só Deus sabe como isso abençoa quem ajuda. Como a igreja chega junto para ajudar numa construção, num momento difícil. Então, coloca aí, Rafinha, para mim, 2 Coríntios, capítulo 8, por favor. A gente vai chegar lá, é só que você entenda esse pano de fundo aí. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, por favor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, o quê? Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. 3. Porque eles, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? E o 4. E não somente, ou melhor, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem de que, irmãos? Da assistência dos santos. Olha que coisa linda, irmãos. Uma igreja que não tinha condições, mas queria ser participar da graça, chama de graça, favor imerecido de ajudar as igrejas que estavam precisando ali.
Agora, no versículo 12, coloca aí, o versículo que a gente leu, que diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? O progresso do Evangelho. E a pergunta é, quais foram as coisas que aconteceram a Paulo que ele está se referindo aí? Quais foram essas coisas? Então, irmãos, vamos lá. Paulo começa o seu ministério na cidade de Damasco, onde se converte. Na entrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Todos nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja, e ele tinha carta, autorização, carimbo, para pegar seja quem for que estivesse invocando o nome de Jesus, ou fosse do caminho, os cristãos. E ele entra em Damasco e Jesus tem um encontro com ele, e ali ele entrega a sua vida a Jesus, ok? E depois vai um servo chamado Ananias, ora por ele, e a partir daquele momento, ele passa a ser um cristão, ok? E em Atos capítulo 7, antes de Paulo se converter, existe um homem que morre aos pés de Saulo. Quem era? Estevão, diácono Estevão. Então ele viu aquele homem morrer na sua frente, porque ele tinha autoridade de chegar e mandar parar aquilo, porque ele era uma autoridade. Em Atos 8, como eu já falei, Paulo assolava a igreja perseguindo. Em Atos 9, ele se converte num caminho. Agora, eu quero que vocês parem comigo agora, só para ver qual era o cunho do ministério do apóstolo Paulo, qual o chamado que ele tinha diante de Jesus. Coloca aí, Rafinha, Atos capítulo 9, versículo 16. Paulo tem um encontro com Jesus, né? E ali naquele momento, o que a gente vai ler aqui é o ministério de Paulo. Qual é? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ponto. Isso era um ministério. Quem quer esse ministério aqui, irmão? E aí, Diácono Ricardo, quer esse ministério aí? Esse era o ministério de Paulo. Aliás, a Ananias pergunta: Senhor, esse homem é perigoso. Deus tinha mandado a Ananias orar por ele, porque ele estava cego. Senhor, esse homem é perigoso. Todo mundo sabe quem é este homem aqui. Este homem está com carta, porque se eu chegar lá, ele vai me prender. Ele é uma autoridade, ele está ali com autorização dos grandes. É polícia, em resumo, né? Aí é quando Deus fala isso. Vai, porque ele é um vaso escolhido. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí Paulo lá, ele se converte em Damasco. E lá ele começa a pregar que Jesus é o Senhor. Logo o que é que acontece? Arruma uma multidão de inimigos. Paulo tem que sair fugido de Damasco. De Damasco ele vai para Jerusalém, conhecer os apóstolos. E lá começa a arrumar também, o quê? Um monte de inimigo. Ou seja, onde esse homem chegava era problema. Aí os apóstolos disseram: vai o seguinte, manda esse homem de volta para a casa dele, para Tarso. Manda esse homem para Tarso. Manda ele aprender doutrina. É evidente que não foi dessa forma, né? Mas esse homem está causando problema aqui. Foi lá onde ele, em Damasco, estão querendo matar. E aqui em Jerusalém está tudo em paz e agora estão querendo matar ele também aqui. Alguma coisa de errado tem. E aí, Paulo volta para Tarso. Só que o evangelho, ele se espalha pelo mundo todo. Porque quando o diácono Estevão morre, houve uma dispersão dos cristãos, que foram para vários lugares. Só que os cristãos, onde chegavam, eles iam pregando o evangelho, e o evangelho então começou a propagar-se. E o evangelho, ele chega em Antioquia. Antioquia nada mais é do que a terceira maior cidade do Império Romano. E quando eles sabem que o evangelho chega em Antioquia, evidentemente todo homem inteligente e líder sabia: puxa, Antioquia é muito promissor. De lá pode o evangelho se espalhar mais ainda. E aí, para Antioquia,
eles simplesmente enviam um dos melhores servos que eles tinham. Um dos melhores homens que a Bíblia menciona. Não é aquele homem que era cheio de poder, mas era um homem que era cheio de graça e de misericórdia. E para Antioquia, eles enviam um homem chamado Barnabé. Esse homem, que o nome dele já dizia tudo, né? O nome de Barnabé, filho da consolação. Um homem que acreditava em pessoas. Quando todo mundo dizia, essa pessoa não presta, ele dizia, para Deus presta. Ele investia na pessoa. E Barnabé então chega em Antioquia, faz uma filtragem e viu que o trabalho lá era muito grande para se fazer. Muita coisa tinha que se fazer em Antioquia. E ele disse, eu preciso de alguém para me ajudar. Ele vai buscar quem? Vai buscar aquele que ninguém mais acreditava nele. Fazia anos que esse homem estava fora do cenário. Estava no seu lugar de nascença, em Tarso. Ele vai à busca de Saulo de Tarso para estar junto com ele, cuidando ali dos irmãos em Antioquia. Vai gravando essas coisas aí. Houve uma grande fome naquela época, e Paulo e Barnabé, eles ficaram encarregados de levar mantimentos para os irmãos mais pobres. Terminando o serviço, eles voltam novamente para Antioquia, e de Antioquia, eles são enviados então pelos líderes como missionários oficiais ali da igreja para os gentios. De Antioquia a Chipre, de Chipre a Antioquia da Priscila, de Icônio, ele regressa para Antioquia. Tudo isso, ele foi viajando e sofrendo muito. Só que tem um problema, presta atenção. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele estava com o coração de ir para a Ásia. E aí foi pregada a mensagem do pastor Augusto, vocês vão lembrar. Quando ele fez todo o projeto para ir para a Ásia, o que é que acontece? Em visão, aparece um varão e diz o seguinte: passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, eles iam para um continente e Deus mudou o rumo completamente para outro continente. E vocês vão saber por quê, irmãos. Porque Deus é soberano em todas as coisas. Preste atenção. Em todas as viagens que Paulo fez, Paulo foi perseguido. Paulo foi ameaçado de morte. Foi preso várias vezes. Foi açoitado, sofreu naufrágio, foi picado por cobra, levou bufetão. O ministério de Paulo realmente foi um ministério de muito sofrimento, conforme Deus tinha dito lá ao servo Ananias. É um ministério de muito sofrimento. Agora, eu quero provar, porque talvez alguém esteja pensando assim, que Deus é esse que pega o seu servo e deixa sofrer? Que Deus é esse que coloca o seu servo em meio a tanto sofrimento? Eu quero te provar que em meio a todas essas coisas, Deus sempre cuidou da vida do apóstolo Paulo. Deus sempre cuidou da vida de Paulo, mesmo em meio aos sofrimentos. Eu quero dizer para os irmãos que eu nunca vi o apóstolo Paulo reclamar de alguma coisa sobre Deus. Eu nunca vi o apóstolo Paulo murmurar sobre alguma coisa que ele passou. Ou seja, o apóstolo Paulo estava muito bem cuidado. Agora, em sua segunda viagem missionária, como disse o pastor Augusto, né, ele mudou a sua pregação da Ásia para a Europa. Porque em Atos 16 houve uma visão que fez isso. Deus, em sua soberania, tira Paulo de um continente para pregar em outro continente. E é onde nasce a igreja de Filipenses. A igreja de Filipos. É exatamente no continente europeu. Agora, presta atenção. Por que que essa carta de Filipenses é chamada a carta da alegria? Por que que é chamada a carta da gratidão? Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está preso aonde? Em Roma. Como pode um prisioneiro estar alegre? Como pode um prisioneiro estar
com gratidão no coração se ele está ali sofrendo, está preso. E aí onde vem a chave de toda coisa. Presta atenção. A igreja de Filipos, ela nasce em muitas lágrimas. Porque Paulo, ao chegar lá, ele foi açoitado, foi varado, foi preso. E, na verdade, a igreja de Filipenses é um presente de Deus para o apóstolo Paulo. Você pode dizer isso para teu irmão? A igreja em Filipenses foi um presente de Deus para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, por que Paulo é grato à igreja de Filipos? Porque essa igreja, desde o primeiro dia que nasceu ali, foi uma igreja que sempre esteve junto com o apóstolo Paulo. No momento difícil em Corintos, no momento da prisão dele, o apóstolo Paulo sempre teve não só a amizade, o carinho dessa igreja, apesar de essa igreja ser muito pobre, mas era uma igreja que transferia alegria e gratidão a esse homem chamado Paulo, do qual o ministério dele estava embasado em muita dor e em muito sofrimento. Tudo o que aconteceu na vida de Paulo, todo sofrimento, não só contribuiu para o proveito do evangelho, como também para o bem do próprio apóstolo. Aliás, em Romanos 8, 28, coloca aí por favor. Vamos ler junto o que é que diz. Romanos 8, 28. Olha o que é que diz. Vamos lá. Paulo sabia muito bem o que é que isso significa na vida dele. Ele sabia que todas as coisas, mesmo aquelas que a gente não entende, estava cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, quando escreve a Filipenses, ele está preso em Roma, como foi dito. Agora, presta atenção, irmãos. Olha a igreja de Filipenses novamente no cenário. Coloca aí para mim, Rafinha, Filipenses 4,18, que já é lá na frente. Mas eu quero só ditar esse versículo para você. Presta atenção, o que é que essa igreja tinha de tão especial? 4,18. Vocês já viram falar de um tal de Epafrodito? Não? Já viram, Guedes? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que o quê? Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Meus irmãos, Paulo estava preso. Essa igreja manda alguém levar ajuda, mantimento. Esse Epafrodito, ele viaja simplesmente quase 1000 quilômetros para levar donativos ao apóstolo Paulo. Aí você entende por que Paulo se alegra e tem tanto carinho por essa igreja. Você entende por que essa igreja é um presente de Deus para o apóstolo Paulo. Você entende agora por que Deus muda a pregação que ia para um continente, ele muda para outro continente, que Deus somente não está pensando só no evangelho, mas Deus estava pensando naquele servo que iria levar o evangelho. Você entende que na soberania de Deus, nada foge do controle dele? Você entende que na soberania de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que o amam? Paulo entendia isso mesmo. O que é um mistério que para mim ainda não consigo entender, mas Paulo entendia, é que em meio a tanto sofrimento ele entendia que tudo estava cooperando bem. Tudo estava nos eixos. Tudo estava direcionado por Deus. Quantas vezes eu questionei, meu Deus, por que isso está acontecendo?
Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que o Senhor deixou fazer isso? Ah, se a gente entendesse o que esse homem entendeu, meus irmãos. Ah, se a gente compreendesse que tudo coopera para o bem do Evangelho e do bem daqueles que amam a Deus. Você ia viver uma vida abundante. E saber que aquilo que você passa está sempre está controlado minuciosamente pelas mãos de um Deus soberano. De modo que se tem tornado, coloca o 13 aí, por favor. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda guarda pretoriana e de todos os demais. Se Paulo não tivesse sido preso, talvez o evangelho não chegasse tão longe. Porque uma das ordens de Deus é que Paulo seria um pregador entre gentios, judeus e grandes homens. Aliás, quando Paulo está em Jerusalém, preste atenção, Paulo questiona a Deus, e é a única vez que ele questiona a Deus, mas não murmurando, preste atenção. Paulo quer pregar em Jerusalém, porque ele tem um grande testemunho, sim ou não? Ele era perseguidor da igreja. Que é melhor testemunho que esse? E na hora lá que ele está querendo pregar, Deus chega para Paulo e diz: Paulo, vai para o meio dos gentios, porque eles não vão te ouvir aí. Aí Paulo diz: como é, Senhor? Não, Senhor. Senhor, o senhor está enganado. Eu tenho um ótimo testemunho, eu fui perseguidor. Senhor, reavalia aí, faz novamente a checagem aí dos seus planos, porque tem alguma coisa errada. Eu sou o homem certo no lugar certo. Tem um testemunho aqui que todos vão acreditar. E Deus foi imperativo a Paulo. Disse: Paulo, vai embora. Você não tem ministério aqui. E o projeto de Paulo cai por terra. Ele vai para o meio dos gentios. Porque existia uma profecia a respeito dele. Presta atenção, irmãos. Paulo é preso em Roma. E essa profecia começa a se cumprir na vida dele. Por quê? A prisão de Paulo começou, ao invés de espantar os cristãos, ao invés de deixar com medo os crentes, olha o que a prisão de Paulo faz. Primeiro, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, versículo 14, por o quê? O que é que eles ficaram? Ficaram com medo e fugiram, foi isso? O que aconteceu aqui? Ousaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Viu aí as coisas que Deus falou acontecendo na vida do apóstolo Paulo? Agora deixa eu fazer um parênteses aqui, presta atenção. Paulo estava preso não foi porque roubou, ou porque matou, ou porque fez corrupção de alguma coisa, não. Paulo estava preso por amor ao evangelho, porque era um servo de Jesus. A prisão de Paulo fez com que a igreja crescesse mais ainda. Mas existia um valor circundando este homem na prisão. Era o valor ético de um homem sério, com uma vida pautada nas mãos de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no Brasil, principalmente, as pessoas não gostam de avaliar qual o sentido de uma pessoa que, por exemplo, está sofrendo e se compadece da pessoa, mas não vê os valores que aquela pessoa trazia. Eu conheço aqui um líder de uma tal igreja, que é uma igreja herética, mas um dia um líder foi preso e foi o momento que mais essa igreja cresceu. Como pode isso? Uma igreja crescer com um fundo de heresia que existe,
Só porque o líder foi preso. Mas foi preso por quê? Porque estava pregando o evangelho? Não, porque tinha dinheiro envolvido no meio. As pessoas se comovem quando determinado líder político, seja quem for, está preso. O camarada foi comprovado que fez corrupção, que estava errado, que fez isso aqui, mas todo mundo se comove porque o cara está preso. Mas avalie por que está preso. Diferente aqui do apóstolo Paulo. Foi um incentivo à pregação do evangelho, mas ninguém tinha o que acusar contra esse homem aqui, porque ele estava sendo preso por amor ao evangelho, e isso chegou ao conhecimento, volta aí, por favor, 13. Chegou ao conhecimento a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do Império Romano. O evangelho foi pregado a esses oficiais também. Esses oficiais que tinham contato com homens grandes em Roma. E o evangelho chegou através de Paulo para esses homens e através desses homens para muitas pessoas grandes dentro do Império Romano. Essa palavra pretoriana, vem de pretorium, pode definir tanto um lugar como um grupo de pessoas. Era a guarda imperial instalada no palácio do imperador e foi instituída pelo imperador Augustus, que não é o Augusto daqui, o pastor não, viu? É Augustus, e ela é composta de aproximadamente 10.000 soldados. Imagine, irmãos, aproximadamente 10.000 soldados, sabendo por que esse homem estava sendo preso. E não era por roubo, nem por corrupção, por nada, não. Era por amor ao evangelho. Coloca aí, por favor, o verso 14. Agora coloca o verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de... Aí, a prisão de Paulo, ele suscita duas coisas. A pregação do evangelho com ousadia nos cristãos genuínos e a pregação com ousadia, porém, com valores diferentes naqueles que tinham inveja do apóstolo Paulo. Como é que eu entendo isso? Presta atenção, irmãos. Paulo era uma bomba atômica onde ele chegava. Sabe o que é uma bomba atômica, eu quero dizer com isso? É que ele era um líder que ninguém podia confrontá-lo. Primeiro, conhecimento ele tinha. Ele era escolhido por Deus. E outra coisa, ele era um tagarela. Porque tem gente que tem conhecimento, é escolhido por Deus, mas não sabe debater contra heresias, enfim, mostrar as coisas do reino de Deus. Esse homem não. A Bíblia chama ele, tem um grupo de pessoas que dizem, esse homem é um tagarela, porque ele fala demais. Você imaginou um homem dotado de sabedoria, de ousadia, porque Paulo não tinha medo de morrer, e era um homem que falava, né? Como diz rapaz, coloca um pinto na boca para falar, não tinha isso, né, antigamente, né? Coloca um pinto, não é isso? É um pinto? O apóstolo Paulo deve ter engolido o pinto, porque ele falava muito, mas falava o evangelho. Esse homem, ninguém conseguia, esses inimigos dali do evangelho não conseguia confrontar Paulo. Por isso, muita gente tinha raiva dele. Mas quando Paulo sai de cena, está preso em Roma, esses homens opositores se levantam, pregando o evangelho, para mostrar que eles também são pessoas importantes. Ou seja, a conotação do coração deles não era engrandecer o reino de Deus, mas era engrandecer a si mesmo. E talvez pensando em colocar tristeza no coração de Paulo, achando que Paulo ia estar preocupado, porque esses homens agora estão livres e pregando o evangelho. E aí é onde é o problema. Porque o valor do cristão não é o valor do mundo. O valor que estava no coração de Paulo não era de inveja. Ele não estava preocupado com si mesmo. Paulo, na verdade, estava preocupado, era com o crescimento de quê? Do evangelho.
Coloca aí o outro verso, por favor, Rafinha. Verso 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do... Veja, irmãos, Paulo não está dizendo que foi posto por defesa de si mesmo. Ele foi posto por defesa do evangelho. O que Paulo estava defendendo era o evangelho. Coloca 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando que acrescentar aflição, sofrimento às minhas prisões. Está vendo aí? Esse era o intuito do outro grupo. Mas só que, não tem aquele ditado que assim, deu tiro pela culatra, é isso? É isso mesmo? O tiro sai pela culatra. O cara achava que ia atingir Paulo com tristeza, mas na verdade surtiu o efeito contrário. Coloca aí o último, por favor. O efeito contrário. Olha o que é que diz. Mas que? Novamente, mas que? Eu estou me importando com a gente. O que eu estou me importando com isso não, rapaz? Estou me importando quais são as intenções do coração deles não. Contra mim não. Contanto que Cristo seja anunciado de toda a, ou com, ou em, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Entenderam aí? Por isso, irmãos, se tem alguém em qualquer lugar está falando de Cristo, não julgue não. Porque o dono da igreja é quem? Deus é o dono da... E pode acreditar, Deus é ciumento com a sua igreja. Então não julgue para você não pecar, correr de pecar. Está falando o nome de Jesus? Deixa. Porque não é inimigo. Está falando o nome de Jesus. Se alegre. Porque a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Tão poderosa. Que em meio a talvez até seitas, pode acontecer, por ler a palavra de Deus, dali, a palavra de Deus abriu o coração. Aconteceu comigo. Comigo aconteceu. Eu não li a Bíblia nenhuma. A Bíblia para mim era aberta no Salmo 91 na estante. Mas na igreja onde eu estava, que não era cristã, né, igual a nossa, a igreja, a gente começou a ler a Bíblia. Apesar da Bíblia ser um pouco diferente da nossa. Mas como eu já tinha, sei lá, um chamado de liderar alguma coisa, eu liderava pequenos jovens, assim, jovens, um grupinho pequeno. Eu levava os jovens e, olha, eu vou dizer aqui, vocês vão rir. Eu levava com violão e cantava para eles. Eu não sei porquê. Eles fechavam os olhos, né? Fechavam os olhos. E depois que eu cantava, só Jesus na causa. Eu pensava que era unção. Mas não é não. Eles estavam fechando os olhos para ver se não ouvia eu cantar. Mas o que aconteceu? Eu fui incumbido de querer ler mais. Por quê? Porque eles começavam a perguntar coisas. Eu fui lendo. Só que eu fui lendo e tendo dúvidas no coração. E eu chegava para o meu pastor, porque lá era pastor também. Pastor Paulinho, me lembro até o nome. Eu dizia, pastor Paulinho, por que está dizendo isso aqui? O que é que significa isso? E foi surgindo os questionamentos. Até que um dia, quando eu encontrei com verdadeiros cristãos, na igreja presbiteriana ali em Mangabeira, foi que os meus olhos se abriram para o evangelho genuíno. Mas antes, muito antes, eu já estava trabalhando no coração. Então, irmãos, não julgue ninguém que fala o nome de Jesus. Defenda o evangelho contra heresias. Mas está falando o nome de Jesus? O quê? Deixa. Agora, deixa eu terminar aqui. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui. Preste atenção. Lembra que o apóstolo Paulo foi chamado para um ministério de sofrimento, sim ou não? Só que Paulo ele tinha uma crença no coração dele que eu quero trazer para você hoje.
Todo judeu, ele é consciente da soberania de Deus. Todo judeu. Ele conhece quem é Deus. E sabe que por trás de toda a história, por trás de todas as coisas, Deus está arquitetando a história. Quer ver um exemplo? José. José foi preso, ou melhor, foi vendido como escravo, sim ou não? Depois de muitos anos e morando já em outro lugar, ele encontra os irmãos, depois de sofrer muito. Os irmãos disseram para o pai que ele tinha morrido. Quando ele encontra os irmãos, já adultos, ele chega para os irmãos e diz: verdadeiramente vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ou seja, o que quer dizer com isso? Deus, na sua soberania, traçou um caminho e que esse caminho tinha todo o controle dele. Diga assim para teu irmão: creia na soberania de Deus. Diga assim para teu irmão: sei que você está sofrendo, mas Deus é soberano sobre a tua vida. Paulo sabia disso, irmãos. Paulo sabia disso. Raine, Paulo sabia. Paulo passava por sofrimento, Silvana, por tudo que não prestava. Ele passava. Mas ele sabia que tinha um Deus que estava controlando a vida dele. E de forma soberana, Deus tira Paulo, que ia para um continente, coloca para outro continente, porque Deus estava preparando uma igreja para cuidar dele. Uma igreja para alegrar o coração dele. Eu quero dizer uma coisa a você, viu? Se é uma coisa que alegra o coração de um pastor, é essa tal de igreja. É ou não é? A igreja alegra. A gente vê nosso pastor, a gente vê nos olhos dele brilhar com fala ir para a igreja, encontrar com os irmãos. É uma coisa, irmãos, é um mistério. A ligação do pastor com a igreja é um mistério. E esse mistério Deus preparou para Paulo. Aquela igreja de Filipenses que tanto alegrou esse homem que passou por tanto sofrimento. Tanto sofrimento. Uma igreja pobre, porque para ser uma bênção na vida de pessoas não precisa ser rico, não. Não precisa ter dinheiro, não. Basta querer chegar junto, orar, ser amigo, estar junto no momento de alegria e também de sofrimento. Ser pessoas honestas, caminhando com uma amizade frutífera, uma amizade de Deus. Não precisa de dinheiro para as pessoas gostarem de mim, não. Diga assim para teu irmão: gosta de mim? Gosta? Diz assim: mas não tenho dinheiro não, diz. Pronto. Tem que gostar pelo que você é, rapaz, não é porque você tem não. Né? Outra coisa, irmãos, essa é a primeira aplicação, soberania de Deus. Segunda aplicação, presta atenção, irmãos. Presta atenção, irmãos. Como é que uma igreja pobre, ela pede, ela roga para ajudar outra igreja pobre? Irmão, quando alguém vai pedir esmola, muitas vezes em nossa casa, aí a gente olha para a despensa, aí tem bem pouquinha coisa, o que é que a gente diz? Hã? Perdoe. É ou não é? Perdoe. Lembra o que a viúva disse a Elias? O que foi que a viúva disse a Elias? Ela só tinha lá um bocado de farinha, o que mais? Aí ela disse: eu só tenho isso aqui, e eu vou comer e vou morrer. Aí ele disse o quê? Passa para cá que eu estou com fome. Ei, se fosse no dia de hoje, né? Isso aí era um crime, né? Na lei brasileira, né? Mas não, irmãos. Deus cuida. Deus cuida. A igreja queria ajudar, ela rogou: Paulo, deixa a gente ajudar. Aí Paulo talvez tenha dito: mas vocês não têm condições. Mas ele disse: Paulo, queremos participar dessa graça de assistência. Gente, me arrepio todinho. Gente, isso é maravilhoso, esse coração da igreja em querer ajudar. Eu vibro aqui, e às vezes até tenho raiva. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês.
Área vermelha. Ninguém sabe o que é área vermelha, né? Meus alunos sabem o que é. O que é área vermelha, alunos? Não sai daqui. Área vermelha, né? É baseado lá no negócio do SAMU, não. Como é? Do SUS, né? É do SUS? Do hospital, né? Tem área vermelha, ninguém pode entrar, não sai nada, pronto. Olha, área vermelha. Eu me alegro muito quando o pastor diz assim: nós vamos contribuir para ajudar não sei quem. É verdade, não é? Ele não é assim, né? Aí, às vezes, ele faz exatamente no momento que a gente está mais apertado. Aí eu digo para minha esposa: pelo amor de Deus, é que ele não vê isso não, que a gente está um aperto. Eu não é, Uema? Mas ele está certo, irmãos. É nesse momento que Deus prova o coração da sua igreja. Eu fico com raiva porque eu não entendo, mas depois eu vejo lá na frente que a igreja é muito mais abençoada. Então, igreja, tem esse coração, sabe, de ajudar pessoas, de ajudar com oração, mas também ajudar com posse, sabe, com alimento. Chega junto. Pergunta a tua irmã aí, está precisando de ajuda? Outra coisa, presta atenção. Outra coisa, vocês já viram o apóstolo Paulo murmurar? Já viram? Tu viu? Tem algum texto ele murmurando? Não murmura, meu irmão. Não murmure. Lembra do primeiro aplicação? Deus é só. Se Deus é soberano e você crê na soberania de Deus, por que você está murmurando? Para de murmurar. Cabra da peste. Murmura não, irmão. Isso é um pecado horrível para Deus. Também esse maná já está abusando do maná. Está abusando desse maná. Mesmo gosto. Todo dia a mesma coisa. Maná, todo dia cuscuz. Né? Todo dia sopa. É o quê, meu amor? Falar em sopa, ela corre. O homem falando em sopa, ela acha. Esperto na hora. Irmãos, murmura não. Aguenta firme. Em oração e com coração grato. Grato, eu sei que a situação não está fácil para ninguém. Eu sei disso. Não está fácil para ninguém. Está difícil. Mas aguenta aí, Deus é contigo. Não murmura, sabe? Não saia do eixo, não. Em nome de Jesus, aguenta firme aí. Se apega com o Senhor. Ora mais. Irmãos, quando a coisa está difícil, em vez de eu me apegar com Deus, eu vou o quê? Irmão, pelo amor de Deus. Fulano, assisti sua foto na igreja. É porque estou passando uma situação, não deu para ir não. Peraí. Se eu estou passando por uma situação difícil, aí é que eu tenho que buscar o Senhor. Aí quer dizer, se eu passar por uma situação difícil, eu vou deixar de ir para a igreja? Então, meu amigo, já é para ter saído da igreja faz muito tempo. Porque de vez em quando a gente passa uns perrengues aí. Eu vou deixar de estar. O que é que o meu Deus tem a ver com os problemas que eu passo? Não tem nada a ver, irmãos. Eu tenho que ser fiel a meu Deus, porque mesmo eu sendo infiel, ele permanece fiel. Então seja fiel, pelo menos nas pequenas coisas, em nome de Jesus. Pare de murmurar. E última coisa. Deixa de viver para o teu umbigo. O apóstolo Paulo, ele vivia para o progresso do evangelho. Irmãos, lembra da história de Jó? Quem lembra da história de Jó aqui? Diga amém. Vocês são inteligentes. Me diga uma coisa. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Foi depois de que acontecimento? Como? Bem alto aí. Ou seja, quando ele orou pelos amigos, ou seja, quando ele tirou os olhos do seu próprio umbigo e passou agora a olhar para abençoar outras pessoas. Irmãos, por que que Paulo, ele queria o progresso do evangelho? Guedes, qual o maior papel do evangelho?
em resumo de tudo, o papel do evangelho é para quê? Salvar vidas. Sabe por que Paulo estava preocupado com o progresso do evangelho? Porque ele se preocupava com vidas. Porque Paulo queria ver pessoas salvas. Porque Paulo sabe que existe um céu, mas Paulo sabe que também existe um inferno. O Deus que salva, esse é o mesmo Deus que vai fazer juízo. Se preocupar com o progresso do evangelho é a maior excelência que você pode fazer, meu irmão. Tira os olhos de você mesmo. Deixa Jesus cuidar daquilo que é teu. Por que vocês estão preocupados com o que vestir? Jesus falou isso para os discípulos. Vosso Pai cuida de vocês. Por que eu vou estar me preocupado com amanhã, meus irmãos? Eu tenho um Deus que conhece todas as coisas. Que conhece a minha estrutura e sabe daquilo que eu preciso. Eu tenho que me preocupar é com o progresso do evangelho. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, viva a tua vida para glorificar o progresso desse grande evangelho. Se você morrer hoje, qual o progresso que você fez para o crescimento do evangelho? Se você for preso, que não seja por corrupção nem por roubar, né? Qual o progresso do evangelho que você tem feito? Hein, Aldo? Pensa nisso. Amém? Posso finalizar? Vamos ficar em pé. O apóstolo Paulo, ele disse, eu fui posto em defesa do evangelho. O que tinha no coração dele não era se defender. Quem se defende é Silvestre, é Guga. Se você for bater em Guga, ele vai bater em você. Vai. Depende do tamanho, né, Guga? Mas Paulo não se defendia, não. Ele defendia o evangelho. Seja um defensor do evangelho em nome de Jesus. Contribua para o crescimento do evangelho. Pare de murmurar. Martinho, creia no Deus soberano que cuida de todas as coisas. Amém? Pega na mão do teu irmão aí. Vamos finalizar. Fecha teus olhos aí. Se liga naquele que é soberano e daquele que tem todo o cuidado em tua vida nas mãos. Esse Deus, ele conhece o teu coração e conhece cada passo seu. Ele sabe a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Esse Deus não busca o Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos na beleza da tua santidade e te agradecemos porque tu és um Deus soberano sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor é um Deus que sabe e conhece a nossa vida. O Senhor tem os nossos nomes escritos em tuas mãos. Mas, Pai, eu quero te agradecer porque essa palavra foi ministrada e eu te peço que essa palavra, através do teu Espírito, possa brotar nos corações. Para gerar confiança e esperança no coração da tua igreja. Para saber, assim como o apóstolo Paulo sabia que tu és soberano e que tudo cooperou para o progresso do evangelho, mas também para o bem do apóstolo Paulo. Que possamos, ó Senhor, aleluia, crer nesse grande mistério, ó Deus soberano, em nome de Jesus. Vai de encontro ao nosso pastor, Aline, guarda, livra-eles de todo mal. Abençoa essa criança que vai vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Ou uma, ou duas, ou três, aleluia. Eita glória, Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, despede em paz. A tua mão poderosa esteja sobre os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz...